Tá bom. Já. Bom, então é com muito orgulho que a SAEM anuncia agora o nosso mais novo, velho evento, né? Que é o nosso M-Talk, dessa vez uma experiência online, né? O M-Talk ele surgiu ali por volta de 2015, no curso de Engenharia de Materiais e Manufatura da USP, né? E nós estamos resgatando ele nessa nossa gestão aqui de 2020, buscando promover mais interação entre os alunos que estão agora na graduação e os alunos que já cursaram o nosso curso aqui na USP, né? Para promover uma troca de conhecimento aí entre diferentes gerações, né? Bom, então vamos fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou Gabriel Naturini Vieira, sou membro da SAEM desde o começo desse ano, trabalho na área de marketing, né, fervorosamente. E, bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? E agora passar a palavra para o Luiz Gustavo se apresentar aí, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Gustavo, sou 019, eu entrei na SAEM no ano passado, logo depois da reunião de recepção. Teve a reunião aberta, daí eu já fui, já me interessei. E atualmente eu sou o presidente da SAEM e é com muito orgulho que a gente faz esse evento. Os nossos convidados do nosso evento hoje são a Karine Alves, que ela entrou em 2012. Confirme aí se eu estiver errado. A Beatriz Lodi, que entrou em 2013. O Guilherme Macena, que entrou em 2012. E o Matheus Fonseca, que entrou em 2011. Acho que a gente pode começar apresentando nossos convidados, Vieira. Opa, vamos sim. Vamos começar então pela Beatriz Domingues. Beatriz, você está aí? Você escuta a gente normalmente agora? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Agora eu tô ouvindo vocês. Vocês me Beatriz, ouvem vamos lá. também? Agora sim, tudo certo. Então, vou pedir aí para você falar sobre onde você trabalha e descrever a sua área de atuação, por favor. Opa. Acho que a Beatriz caiu. Tá ouvindo, Beatriz? Travou um pouquinho no final. O que você perguntou? Tá. Pode repetir, por favor? Ó, vou repetir então. Não, fica tranquilo. Ó, agora a gente quer que você diga um pouco sobre onde você trabalha e a sua área de atuação no seu emprego, por favor. Tá, eu atualmente estou trabalhando na Volkswagen no Brasil, aqui na planta da Anchieta, em São Bernardo do Campo. Eu trabalho na área de compras atualmente, eu sou compradora de itens de conectividade e peças eletrônicas já há quase 3 anos. Bacana. Vou passar a palavra então agora para a Karine. Por favor, descreva onde trabalha e sua área de atuação no momento. Oi, boa tarde. Eu faço doutorado na Universidade Tecnológica de Hamburgo. Eu comecei nesse ano, né, em fevereiro de 2020. O meu projeto é Indústria 4.0 aliada para porcelanatos cerâmicos, envolvendo integração de simulação de processos por Flow Sheet Simulation, que eu acho que não tem descrição em português, mas é a ideia de integração do processo contínuo para a indústria. Ok, acho que agora o Guilherme Macena poderia se apresentar. Certo, meu nome é Guilherme Macena, eu sou 012 da Materiais, como o pessoal já apresentou para vocês aí. Atualmente eu sou doutorando do departamento da Materiais mesmo, eu trabalho com o estudo da cinética de cristalização em vidros silicatos. Basicamente eu meço e tento fazer algumas suposições de como acontece esse processo nos vidros, que não são um material muito convencional. Muito bem, agora eu acho que o Matheus Fonseca poderia se apresentar por último. Olá, pessoal, boa tarde aí. Prazer aí tá participando dessa call, tá podendo conversar um pouquinho, né, sobre
as nossas experiências durante a faculdade. Eu entrei em 2011 e atualmente eu trabalho numa empresa na área de mineração, se chama Imerys, é uma empresa francesa e eu trabalho especificamente na área de vendas, né? Vendas e marketing. E eu tô bem focado no segmento de cerâmicas, mais especificamente aí louças de mesa, porcelanatas elétricas e também no segmento de construção civil e caldeiras também. Então, a gente trabalha com alguns aditivos, algumas soluções, né, de matérias-primas para quem fabrica esses tipos de produto. Então, é como se a gente trabalhasse como fornecedor de matéria-prima para a indústria aí, como um todo. Beleza. Obrigado aí a todos pela apresentação, né? Só retomando aqui, para caso alguém tenha entrado agora, para fazer qualquer tipo de pergunta, manda lá no chat para a gente que logo mais a gente pede para desmutar, certo? Então agora acho que podemos começar com as perguntas, né, Luiz? Nossas perguntas sim. mais amplas para os participantes, né? Isso. Acho que eu faço a pergunta, então. Calma aí. Gostaria de perguntar para vocês qual a experiência que vocês tiveram durante pode ser durante a própria universidade, ou mesmo durante quando você iniciou no mercado de trabalho, que foi fundamental para o seu engajamento na sua área de atuação. Acho que a gente poderia começar pelo Matheus Fonseca, que falou por último, outra vez. Pode ser, sem problemas. Eu acho que, sim, eu tive algumas experiências boas, né, durante a faculdade, não só a SAEM, comecei lá em 2011 mesmo, como membro da SAEM, cheguei a ser presidente em 2014, né, e acabei saindo em 2015, mas sempre atento, aí sempre dando suporte. Fora isso, eu tive outras oportunidades durante a faculdade, morei em República, morei na República Áurea, então a gente teve bastante evento, né, essa parte de evento aí, fazer festa, fazer a orgia, fiz a questão da ESC Júnior também, trabalhei no RH, depois fui para o time de projetos, então eu tive algumas experiências aí que me ajudaram bastante, né, a ter uma melhor desenvoltura dentro do mercado de trabalho. A gente vê que um pouquinho do RH, hoje atualmente uso bastante a questão aí da matéria da Vera, a formulação cerâmica, a questão de mica, caulinita, aquelas teorias que na época eu não estudei tanto, então depois eu tive que dar uma boa estudada para tentar entender o máximo possível. Mas a gente continua aí, então tem toda a questão de usar a gestão de, né, projetos, que se aprende lá com a professora de projeto mecânico, como que é? A Zilda, né? A Zilda. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode pegar no nosso curso, que nos auxiliam bastante, mas fora isso também, essa questão de você tentar, né? Só por você tentar fazer um extracurricular, você já está querendo abrir um pouquinho mais do seu leque de conhecimento, sair um pouquinho da zona de conforto, e querendo ou não, essas experiências te ajudam no dia a dia aí, dificuldades, oportunidades de você aprender um Excel diferente, fazer uma apresentação mais bonita. Então, você vê realmente no mercado de trabalho, tem gente que falta conhecimento nesse quesito. Então, se você se dedica um pouquinho nessas áreas, fazer um pouquinho do básico e fazer bem feito, você já começa a entrar bem no mercado de trabalho. Legal, Mater. Obrigado. Vou passar a palavra para o Gui, então. Foi o penúltimo. Fala um pouco aí, então, Gui. Tudo bem, então. Eu não sei se eu consigo apontar uma experiência que fez eu seguir esse caminho, mas eu sempre gostei muito de educação. Então, eu sempre desejei, assim, no fundo, ser professor. Desde que, mesmo tendo entrado em engenharia, eu tinha lá no fundo para mim que engenharia em si não era muito para mim. E eu sempre gostei disso. Então, eu entrei na universidade com foco. Vou fazer mestrado e doutorado, quem sabe um dia eu consigo virar um professor universitário. E conforme eu fui, daí para isso, eu comecei a fazer a iniciação científica, que foi me introduzindo aos experimentos, à vida acadêmica em si mesmo. E com isso eu fui aprofundando nisso e cada vez mais eu fui gostando de educação, principalmente no mestrado, que eu fui tendo mais contato com as disciplinas que a gente faz lá. Eu gostei muito da educação mesmo, que eu acabei me apaixonando de vez
E tanto é que agora eu estou fazendo uma segunda graduação, que é de licenciatura em física, para tipo, conseguir entender as práticas educacionais que sejam justas para ensinar mesmo. Então, eu acho que não foi uma experiência só que fez eu seguir esse caminho, assim, tipo, desde cedo, assim, eu já fui tendo noção do que me motivava. Legal. Beleza. Então, Luiz, vamos passar agora a palavra para a Karine. Isso. Por favor, conte-nos um pouco. Estava esperando que fosse a Beatriz, porque estava ainda na hora de contar, mas tudo bem. Então, eu acho que o Matheus e o Guilherme foram perfeitos na fala. Eu acho que depende muito dos seus interesses, por assim dizer. No meu caso, eu não me sentia confortável, por exemplo, em posições da SAEM ou da ESC Júnior por motivos pessoais meus, mas eu me encaixava muito bem na iniciação científica, que foi algo que eu gostava muito durante a graduação e com certeza seguiu isso porque meu gosto pela pesquisa, né? Mas ao contrário do Guilherme, eu não tenho essa conectividade com aula e dar aulas, eu não me sinto confortável, não acho que tenho qualificação para isso, então já é realmente pesquisa pura, por assim dizer. Então, e foi a iniciação científica realmente que foi um marco na minha graduação que me possibilitou, inclusive, voltar depois para o mestrado na Alemanha. Então, se fosse para... E como o Matheus falou, eu acho que foi exatamente isso. Várias disciplinas durante a graduação, que eu falo que foram fantasmas da graduação, porque eles acabam voltando para te assombrar no futuro. Quando você está depois formado, você vê, putz, eu devia ter prestado mais atenção, eu devia ter feito melhor. Então, acabam que você lembra depois, e você tem que correr atrás do prejuízo depois também. Isso, então, acho que para finalizar essa parte inicial, acho que a Beatriz poderia falar. Meus colegas falaram bastante, assim, eu concordo com o que todos eles falaram. Eu acho que o que dá para tirar da fala de todos eles, assim, um pouco para colocar de forma clara para todo mundo que está ouvindo, usem o tempo da graduação para se conhecer. Assim, eu fiz 2 iniciações científicas, eu fiz alguns estágios, eu morei fora, eu participei da empresa Júnior, que para mim foi o marco maior durante a graduação. Eu nunca me esqueço que quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, lá em 2013, e eu estava participando da semana de integração do bicho, e eu me lembro da frase era de outro curso, nem era do nosso curso, mas de uma pessoa que falou assim, você entrou em engenharia, faça coisas relacionadas com engenharia, colocar a mão na massa, não sei o quê. E isso é uma coisa que, quando eu entrei na ESC Júnior e trabalhei com marketing durante 2 anos, eu me descobri comercial. Eu me descobri lidando com clientes, eu descobri que eu gosto de negociar, eu gosto de metas, eu gosto mais disso do que de ficar num laboratório, que foi o que a Karine colocou, por exemplo, que para ela foi o marco, foi a iniciação científica. Então, para mim foi a empresa Júnior, a iniciação científica acrescentou, sem dúvida, toda oportunidade que vocês tiverem de aproveitar com extracurriculares ou com trabalhos com os professores, façam, porque isso ajuda no autoconhecimento e te ajuda a se colocar no mercado de trabalho depois, seja na área de pesquisa ou na indústria. Ok. Bom, então vamos para nossa... Se ninguém tiver nenhuma pergunta a fazer no momento, vamos para a nossa próxima pergunta geral aí. Bom, qual a perspectiva que vocês têm da área de atuação que vocês estão no momento? Qual a perspectiva de vocês em relação às áreas de atuação que vocês atuam atualmente? Pode começar a Beatriz mesmo, por favor. Voltando. Beatriz, deu para ouvir? Calma, ela mutou. Calma aí, deixa eu ver. Pronto, agora acho que foi. Deu para ouvir a pergunta, Beatriz? Sim, deu sim. Eu acho que a engenharia de materiais, especialmente essa parte um pouquinho de manufatura que a gente tem no curso de graduação, para minha área, ela é de grande importância no seguinte sentido. Eu negocio contratos de compras. Então, a partir do momento que eu sei sobre os materiais, suas propriedades,
quais são os melhores para cada aplicação, qual é o seu processo de manufatura. Eu sei se o valor que um fornecedor está me colocando, ele é plausível ou não. Então, dentro da área de compras, que é uma área comercial, tem muitos engenheiros, poucos de materiais, mas isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos lá dentro. Assim, é um diferencial, tem sido para mim, e ajuda as negociações, principalmente de projetos. Se você está falando de projeto com um engenheiro, de um fornecedor, você conhecer o que você está falando, isso te dá uma credibilidade e uma margem de negociação muito, muito maior. Então, o campo para o engenheiro de materiais na área comercial, eu acredito que o Matheus também está em vendas, ele pode falar, ela é imensa. Então, existem muitos engenheiros e as portas estão abertas, assim, isso sem dúvida. Beleza. Acho que agora a Karine poderia responder, e se ela aproveitar, apareceu uma pergunta do chat do Thiago Germano, que ele perguntou como foi o processo para fazer pós-graduação no exterior. Pá. Deu. Pronto. Então, eu acho um tanto quanto aberto. A primeira pergunta relacionada ao campo, né? É um tanto quanto complexo esse ponto de como eu vejo o futuro na minha área, porque, assim, se você for ver no contexto geral de empregabilidade agora, no Brasil e na Alemanha, você vê que o que está mais bombando é machine learning, digitalização, inteligência artificial. Então, não necessariamente você precisa ter uma formação específica, né, nesse caso. Claro que tem empregos especificamente para materiais, é claro que tem. No meu caso, por exemplo, a Nestlé acabou de fazer um laboratório no nosso departamento especificamente para particulados, né? Então tem muita área, claro, mas assim, não é tão fácil de encontrar, eu diria, como no caso de digitalização. E o que a gente está vendo muito isso agora é essa necessidade de programação e ter o conhecimento, que é a indústria 4.0, né? Que é inclusive com o que eu trabalho. E relacionado a um processo de pós-graduação, tudo começou com a iniciação científica. Eu tive a Bolsa FAPESP durante a minha iniciação científica, e isso me fez vir fazer um estágio no exterior por 4 meses, em Aachen, e foi lá que eu conheci um dos melhores professores de ressonância magnética na indústria no Instituto de Química Macromolecular, e ele me deu uma carta de recomendação. E essa carta me possibilitou de entrar de uma maneira muito fácil no mestrado. Então, eu entrei pelo processo no mestrado, pela VTRA, e depois que eu terminei meu mestrado, né, aí você tem a possibilidade de fazer o doutorado, né? Que é um processo um pouco diferente, né? Se alguém tiver pergunta para aplicação de doutorado, é um pouco diferente do processo do Brasil, mas foi essencialmente esse caminho, por assim dizer. Ok, então, vamos agora passar a palavra para o Guilherme Macena. Por favor, Gui, manifeste. Opa. Aí, agora sim. Bom, então, gente, como eu ia dizendo, então, a minha área em foco de atuação seria educação. E como a maioria de vocês estão aqui no Brasil, vocês sabem como tá. Mas é aquilo. Tipo, um desejo meu atuar sem muitas esperanças. Então, aí, tipo, eu tenho que ir me adaptando com o que o mercado está precisando. Se precisa de professores em universidades, eu vou estar, tipo, super disposto a ser esse professor. Mas, mesmo assim, eu tenho que estar esperto aqui no Brasil, principalmente agora esses tempos, que talvez não haja espaço para mim assim que eu terminar o doutorado. Então, infelizmente, a minha resposta para essa pergunta é, tipo, não é muito positivo
o que eu vejo pela frente na minha área de atuação de interesse mesmo. Então, sendo sincero com vocês, que a gente está aqui todo mundo entre amigos e colegas. Sim, sim. Sim. Acho que agora o Matheus Fonseca poderia falar. Bom, pessoal, meus anseios na minha área, trazendo um pouquinho mais de engenharia de materiais, né? Pega um pouquinho essa questão de ter ficado na SAEM, na ESC Júnior, ter tido cargos, né, digamos assim, de liderança dentro desses extracurriculares. Então, assim, o que eu poderia dizer que seria a maior experiência nesse caso seria... a gente sabe que em São Carlos, na verdade, né, todo mundo é gato pingado, cada um tem uma educação, cada um vem de um lugar diferente, cada um tem uma história. Então, a gente acaba todo mundo se reunindo e quando você parte com extracurricular, você tá abrindo mão do seu tempo, você está se dedicando por uma coisa que você não sabe se vai dar certo, às vezes você pode errar. Então, você pega um pouco dessa experiência. E aí eu vejo, eu estou na área comercial hoje, eu estou no cliente. Hoje eu utilizo bastante, né, um pouco desse know-how aí de eu entender as pessoas, de eu conversar com as pessoas, não tem não certo, não tem errado, a gente tem que ser empático. Então, eu estou no cliente... e a gente vê muitas vezes que o cliente ele não tem muito conhecimento técnico, entendeu? Às vezes eu até tenho um probleminha, porque eu aprendo a ser jovem, e eles vão falar assim, nossa, mas esse garoto aí tá falando que eu estou fazendo errado faz 30 anos. Então, com esse conhecimento que a gente tem de engenharia, a gente pode fazer algumas sugestões. Às vezes a gente dá uma opinião, pô, tá tendo um problema, vamos rastrear, como é que a gente pode rastrear? Às vezes o cliente não tem essa noção de ele tentar entender, o técnico não tem tanto conhecimento para ele fazer esse trabalho. Então, a gente pega um pouquinho essa questão de engenharia de materiais, ver a linha da produção, ver qual que será o melhor material que ele poderia utilizar na formulação dele. Às vezes, a gente pode propor um ajuste na formulação dele, que ele pode ter uma economia, ele pode ter menos perca, isso tudo vai afetar o resultado final da empresa. Então, pegando um pouquinho disso, de ter esse know-how, de conhecer as pessoas, ter bom relacionamento, até para você estar com o cliente, para você entender ele, você vai ter que fazer um reajuste de preço, que não é fácil, você vai tomar porrada, você vai tomar gracinha, então você tem que ter um pouquinho de bom senso, você tem que ter um estômago também, para estar um pouquinho na área comercial. A Beatriz sabe que não é muito fácil, a minha briga com ela, então é vendedor e comprador e sempre vai ser assim. Eu não vou comprar material mais de vocês, mas, poxa, como é que vai ficar isso daí? Depois ela vai ter problema lá na frente, porque ela não vai conseguir substituir da forma correta. Então, assim, é um relacionamento, tem que ter estômago, mas acho que é um pouquinho disso. A engenharia, tanto a questão mais técnica, da gente entender os materiais, mas também essa questão de manufatura, da gente ter toda a cadeia do processo produtivo, nos ajudam bastante a ter uma melhor tomada de decisão aí, enquanto ofertar o melhor material, a construção do preço, entender o mercado. Então, acho que é um pouquinho disso, né? Você ter bom relacionamento, você entender as pessoas, você ter empatia, você ser educado, você ter respeito. Vai ouvir gracinha, vai, mas leva na boa, entendeu? Às vezes o cliente não está num bom dia e ele vai soltar isso de qualquer forma. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Utilizem esse conhecimento, façam um extracurricular, se puder ser na SAEM, melhor ainda. No começo foi bem difícil, mas depois foi se ajeitando, o pessoal foi querendo trabalhar mais. Eu estou vendo hoje que vocês estão bem ativos e isso para mim é bem gratificante. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês aí, nesse começo de conversa. Ok. Bom, aqui no chat a gente tem uma pergunta do... Fábio Leme. Muita coisa no chat. Fábio Leme, do CIDIG. Ele disse, boa tarde. Para o Guilherme, então, Guilherme Macena, como foi a iniciação científica? Ele quer saber como que começou e como conseguiu conciliar com a graduação. Oi, Fábio, tudo bem? Boa tarde. Então, eu comecei a iniciação científica, propriamente dito, iniciação científica eu comecei no segundo ano, no início do segundo ano da graduação, mas no primeiro ano eu participei de um programa que era de tutoria científica, e foi me assignado o professor Eduardo. Eu sou o monitor seu agora dele, e desde então eu comecei a trabalhar com ele. Ele começou a despertar esse gosto que eu tenho pelo laboratório, quando eu era bem novinho, quando eu tinha acabado de entrar. E foi indo, que foi... Colocaram ele como esse meu tutor.
E acabou que no começo do segundo ano a gente enviou um projeto para a FAPESP, que foi aceito, e eu comecei a fazer iniciação científica com ele. Eu continuei trabalhando cada vez mais no mesmo projeto, indo aprofundando durante 3 anos da graduação. Então, o processo e como eu comecei e como eu consegui conciliar com a graduação foi mais conversa com o orientador mesmo. O orientador e com os pós-graduandos do laboratório, para você ver quando podem te ajudar, quando podem te explicar essas coisas. Mas, se você está pensando em começar uma iniciação científica, você pode chegar para um professor, perguntar com que eles trabalham, ver se te interessa. Se você não souber o que significa, pede para ele explicar ou colocar você com algum pós-graduando para mostrar como que é o dia a dia mesmo no laboratório, para vocês conhecerem mais. E eu acho que tudo é conversado, assim. Principalmente com a maioria dos professores do departamento, você consegue conversar e conciliar a sua iniciação científica. Às vezes fica mais apertado em época para entregar relatório, assim, mas é que nem fica apertado quando a gente tem que fazer prova. E querendo ou não, a gente tentando adiantar trabalho, no final das contas, vai amontoar um monte de coisa e a gente vai na força do tempo mesmo. Ok, Guilherme, obrigado. Acho que a gente poderia estender essa pergunta se a Karine, a Beatriz e o Matheus fizeram e se gostariam de acrescentar alguma coisa. Pode começar com a Beatriz. Eu comecei a fazer iniciação científica no primeiro ano da graduação com o professor Rafael, na área de cerâmicos refratários. Inicialmente eu comecei a fazer a iniciação científica com ele porque foi o professor que deu a introdução à ciência dos materiais e na época teve uma identificação, nós trabalhamos juntos 2 anos. Depois eu fiz iniciação científica também na Embrapa, junto com o professor Matoso, em materiais biodegradáveis, embalagens comestíveis, também foi bem bacana. Em questão de conciliar, é engraçado, e a gente começa a aprender isso um pouquinho mais na graduação, principalmente quando você se arrisca a fazer uma extracurricular ou uma iniciação científica. Você aprende que você dá conta, e isso continua depois, eu tenho certeza que os meus colegas que estão aí no doutorado continuam tendo que equilibrar vários pratinhos, a gente na indústria também, vai ter o dia que você vai ficar até tarde, vai ter o dia que você vai ter que acordar de madrugada, porque você tem reunião com outro país, e aí você tem 1000 coisas para fazer, isso continua acontecendo. Então, assim, como conciliar? A gente dá conta, priorizando, sabendo que às vezes não vai dar para fazer tudo, saber por onde ir, saber pedir ajuda, que isso também às vezes é meio difícil, mas a experiência com a iniciação científica, ela é muito enriquecedora, ela realmente só agrega, assim. Bom, vou passar a palavra então para a Karine. Pode falar um pouquinho, Karine? Sim, mas foi exatamente isso que o Gui e a Beatriz falaram, foi perfeito, tipo, o que você faz das 8 às 6, né? É a mesma coisa relacionada a provas, durante a graduação, por isso que eu acho que o primeiro semestre, o primeiro ano da graduação foi o ano mais chocante, por assim dizer. Ou chocante, não sei a palavra correta, mas mais difícil, talvez, porque é um choque, você vê a quantidade de coisas para fazer, a quantidade de coisa, e até então, dava, né, tudo bonitinho, né, para fazer durante a mesma coisa. Então, foi exatamente isso, você vai priorizando o que é para priorizar com base nos deadlines que você tem, e depois, com base, você vai conseguir fazer o que você tem. Às vezes não dormindo, às vezes sacrificando o final de semana, mas vale muito a pena e continuaria tudo de novo na iniciação científica. Ok. O Matheus tem alguma coisa a acrescentar? Então, pessoal, eu nunca fiz a iniciação científica, é uma coisa que eu me arrependo um pouquinho. Acho que eu deveria ter focado aí no primeiro, no segundo ano, talvez até para ganhar um pouco mais de corpo técnico e tudo mais, mas acabei não fazendo isso. Mas, sim, teve um momento que para mim foi crucial, que foi um pouquinho antes de ir para o intercâmbio, eu cheguei a ser presidente da SAEM. Então, eu estava com esse cargo de presidente da SAEM, eu era gerente de RH na ESC Júnior, e eu obrigatoriamente tive que baixar, né, um pouquinho a quantidade de crédito para poder dar conta. Então, nesse semestre, acho que eu acabei fazendo 18 créditos.
E a gente sabe que o currículo da Materiais, aí, principalmente nos 2 primeiros anos, ele é bem puxadinho aí, né, em torno de 30 e poucos créditos por semestre. Então, é mais um anseio da pessoa também. Você saindo por um extracurricular, você vai aprender coisas, por exemplo, gestão. A gente pode pensar que a CEEM ou qualquer outro extracurricular é uma mini empresa, então você vai ter que dar o sangue para entregar o resultado nesse quesito. Então, você vai vendo as dificuldades que é você ter uma empresa, como é que você vai motivar os seus amiguinhos a continuarem a fazer as atividades. São vários pontos que são interessantes, mas, ao mesmo tempo, você tem que manter o foco na graduação, né? Você está aí para estudar, para fazer a faculdade. Isso era um pouco que a minha família falava para mim, pô, mas você fica fazendo um monte de coisa e você não está focando na faculdade. Eu falei, não é, eu quero aprender coisas diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes, e eu acho que isso é o mais válido. Você vai ter momentos ali, eu morei em República, principalmente na reunião, você começa tendo muita reunião à noite, né, ESC Júnior, você tem muita reunião, a SAEM também a gente conseguia conciliar um pouquinho o horário aí de almoço, mas vai ter momentos que você vai estar indo para uma reunião, o pessoal vai falar, putz, a gente está indo tomar uma, e você está indo para a reunião. Eu falei, cara, não tem que fazer uma escolha minha, você vai estar plantando hoje para colher no futuro, e eu posso falar para vocês, assim como meus colegas aqui, que dá resultado. Então, vão falar para você, você está trabalhando demais e tudo mais, você não está curtindo a vida. Não, às vezes você vai passar num período que vai ser um pouquinho complicado, mas com certeza isso vai trazer maturidade e bastante experiência para você, principalmente, gerenciar, né, as atividades e os conflitos que vão aparecer aí no seu futuro. Acho que, Legal. aproveitando, Mater, que você estava comentando que você fez intercâmbio, tem uma pergunta aqui no chat da Ana Júlia. Uhum. No podcast da SAEM, você mencionou que fez intercâmbio durante o curso. Você pode falar sobre como foi essa experiência e se você acha que ela o ajudou na desenvoltura da graduação ou até em outros aspectos? Eu acho que sim, né? Primeiramente, eu vejo o intercâmbio, eu acabei fazendo Ciências Sem Fronteiras, eu morei nos Estados Unidos, fiz um período aí de 1 ano e 2 meses. Para mim, eu vejo o intercâmbio como dois ganhos, né? Primeiro, ao pessoal, eu acho que é um dos mais importantes, porque você está indo para um lugar que você não conhece ninguém, você está sem nenhuma influência, ou seja, de amigos, ou seja, de família, então você vai começar a se conhecer, você vai ver como é que como é que é a sua pessoa, né? Como é que as pessoas te veem. Então, acho que esse é o primeiro ganho. Então, além desse autoconhecimento, fiz grandes amizades que perduram até hoje, gente do Brasil inteiro, já voltando para o Brasil, já pude viajar para conhecer outros lugares por causa disso. Eu acho que o segundo ponto também seria a parte técnica, né? Eu tive uma escolha de fazer as matérias que eu não teria na graduação, então a gente sabe que às vezes é um risco a gente fazer uma matéria fora e não conseguir equivalência. Então eu procurei fazer umas matérias de administração e umas matérias de materiais que não teriam aqui, né? Por exemplo, nanociência, fabricação de chips. Então foram tive todo o treinamento, né, para você usar um AFM, para você usar alguns equipamentos, né, o SM, vários microscópios. Então, assim, eu tive algumas matérias bem específicas, né? Essa matéria chamou caracterização de materiais, que não tem no Brasil. Então, eu trouxe uma bagagem diferenciada, eu acredito, né, até com essa parte de administração. E principalmente também, por último, o inglês, né? Hoje eu trabalho numa multinacional, eu praticamente trabalho com inglês, às 10 horas, 12 horas por dia, tenho muita reunião. Minha empresa, ela é francesa, a gente tinha muito contato, né, com o pessoal da Europa, passou por uma reestruturação no ano passado e agora a gente olha muito para os Estados Unidos. Então, basicamente, hoje é muita call, então a gente tem muita questão de verificar como é que está o negócio, né, business review, que eles chamam, né, então toda uma análise do negócio, cada 2 semanas a gente tem isso. Então, o inglês, ele é fundamental, pessoal. Então, se vocês não estão estudando, estudem, aprendam um pouquinho, se dediquem, às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eu falo para vocês, no meu time, o inglês já foi diferencial. Então, assim, tem gerente que não fala inglês e eles vêm pedir ajuda a mim. E é meio louco isso, né? Um gerente de uma multinacional, às vezes, não fala inglês. E isso é um problema no Brasil, né? A gente ainda vê que a nossa geração em si vai chegar a uma boa
boa parcela de pessoas que estão falando inglês. Isso vai ser bom para o nosso país no futuro, mas hoje o Brasil ainda carece um pouco disso. Então, muitos e-mails diários em inglês, muitas reuniões em inglês. Então, essa é uma dica que eu falo para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou seja pela faculdade ou por conta, vão para se conhecer, para aprender, para conhecer pessoas diferentes, né? E aprender também conteúdos diferentes e por fim, né? Ter o inglês na ponta da língua, porque isso pode ser um diferencial. E até hoje, por exemplo, não só parei no inglês, estou fazendo um espanhol também, que eu trabalho com toda a América Latina aqui. Então, é essa busca. A gente sai da faculdade, mas a gente não pode parar de querer aprender outras coisas, né? Quem sabe um alemão, um francês no futuro, mas são alguns pontos que eu acho que são primordiais, né? Primeiro, você ter esse crescimento interpessoal aí, de você se conhecer, você fazer algumas matérias que não tem, e por fim, o inglês que abre muitas oportunidades e muitas portas aí para o mercado de trabalho. Ok, então, Mater, valeu. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, que no caso é que a Marina enviou para a gente, e ela é direcionada para Beatriz. Como foi essa relação com a Embrapa que você comentou, Beatriz? Para mim, assim, essa parte da carreira científica durante a graduação, ela foi muito uma coisa levando a outra. Então, como eu falei, eu comecei com o professor Rafael, né, trabalhando com cerâmicas, e aí você começa a ir apresentar o seu trabalho em eventos, você começa a conhecer pessoas, não só da USP, mas da UFSCar também, que é o grande forte da Embrapa, grande parte dos alunos da iniciação científica lá são da UFSCar. O que é uma pena, porque a USP deveria ter um bracinho um pouquinho mais forte lá dentro. Mas foi assim, conhecendo pessoas, que eu tive a oportunidade de começar como estagiária na Embrapa. Fiquei quase 6 meses como estagiária, depois consegui uma bolsa pelo CNPq e fiquei mais um ano. Então, o que eu tenho assim, para dizer é conversem com as pessoas, mostrem o seu interesse. Os professores têm grande impacto nisso. A própria Karine comentou que foi através da iniciação científica dela que ela teve a oportunidade de ir para fora, foi através da minha que eu tive a oportunidade de estar na Embrapa, de estar também dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, também fiz um estágio curto lá de 2 meses. Então, falem o que vocês querem. E assim, não tenham medo de colocar isso, principalmente para quem pode ajudar vocês, que nesse caso são os professores e as pessoas que estão no meio. Às vezes, um doutorando do seu laboratório, ou algo assim, as pessoas que podem ir te indicando. Assim, principalmente na área científica, eu acho que esse é o melhor caminho. E depois que você vai para a indústria, caso você acabe indo, também é o melhor caminho. Deixe claro para o seu chefe o que você quer, quais são os seus objetivos, conte com a ajuda dele para chegar lá. Então, assim, muito do que o Matheus também já colocou, e isso foi uma coisa que a Skill Junior me trouxe, lidar com pessoas, saber fazer isso, aprender a fazer isso, que não é fácil, ninguém te ensina a se relacionar dessa forma com as pessoas, e muitas vezes a gente fica até acanhado durante a graduação, de tipo, tem certo julgamento porque você faz iniciação científica, você faz o estágio, você está na empresa júnior. E aí você não tem tempo para mais nada, ou quase nada, e não consegue ir em todas as festas, por exemplo. Mas isso tudo foi um diferencial na minha vida para eu estar onde eu estou hoje. Então, me abriu muitas portas. Complementando um pouquinho também do que o Matheus falou, se tiverem oportunidade de fazer intercâmbio, façam. Línguas hoje, gente, para quem vai para a indústria, acho que na carreira acadêmica também, porque você tem que ler muito inglês, enfim, interagir muito com outros pesquisadores no mundo todo. Isso foi diferencial total para que eu tivesse na Volkswagen hoje. Então, eu morei na Alemanha, isso me ajudou a ter o alemão, eu já tinha o inglês, então isso abre infinitas portas, às vezes muito mais do que o nome USP no currículo, tá? Tá bom, então. Muito obrigado aí, Beatriz. Bom, gente, agora eu vou pedir uma licença aí para vocês, que o Mater está estourando o tempo dele aí com a gente, ele vai ter um compromisso logo mais, então a gente vai focar agora um pouco nas perguntas específicas aí para ele. Quem tiver perguntas aí para o Mater, já podem ir preparando aí, que a gente vai dar uma atenção especial agora, que logo mais ele vai ter que despedir da gente. Então, ó, Mater, já temos uma pergunta do Fábio Lenneman aqui para você, ó, que ele fala que uma pergunta de quem é da 011, né? Como é a sensação de ter feito graduação logo no início do curso, né? Perguntando não só para você, né, mas...
Mais alguém foi aí do começo do curso. Bom, na verdade, né, 011 foi o segundo ano da faculdade. Foi uma sensação muito boa. Eu acho que vocês estão vivendo um pouquinho diferente aí já por já estar no Campus 2. Então, quando a gente entrou, a gente ainda tinha um pouquinho do Campus 1. A gente conseguiu pegar toda a questão da recepção, né, acalorada, um outro caso também, que tinham as festas lá, coisa que hoje não tem mais. Então, assim, foi bem positivo, eu acho. A gente não tinha muita questão aí de veterano, né, então a gente meio que se misturava com mecatrônica, com mecânica, com produção, então era um pouquinho misturada essa questão aí de ter veteranos, principalmente fazer uma cervejada, né? Não tinha uma cervejada só da materiais, era uma cervejada que era cervejada da materiais e mecatrônica. Então, era mais ou menos isso. A gente tinha, assim, durante toda a graduação, né, foi mudando muito como que a gente vivia a faculdade, né? A gente, então, tinha aula no Campus 1, tinha o departamento da materiais que era no Campus 1, a gente ficou aí ansiosamente esperando aí uns 3 aninhos, 3, 4 anos até poder ter todas as aulas lá no Campus 2, ter essa mudança, que é positiva também, né? Um espaço muito bacana, tem bastante equipamento, tem bastante espaço ali para você conseguir focar bastante na área de materiais em si. Sai um pouquinho também, né? Um pouco do Campus 1, que às vezes tem um ponto positivo e tem um ponto negativo de você sair onde está a massa, né? Dos alunos na USP. Mas, assim, então, no começo a gente tinha essa questão de estar junto com os veteranos, tinha o espaço do CAASO, que era muito utilizado para fazer reuniões, para ter palquinho. Depois disso foi mudando um pouquinho para as repúblicas, né? Quando começou a ter mais problemas e impedições no CAASO, começou indo mais para as repúblicas. E aí depois as repúblicas começaram a ter problemas com vizinhança e polícia e multas. E aí é mais ou menos como a gente vive hoje, é a questão de festas na sexta, em oásis, em banana, né? Então, é mais ou menos essa questão aí da parte mais festas da universidade e a questão do espaço de aula, que agora a gente está bem focado e concentrado no Campus 2, né? Mas a gente conseguiu aí ter esse balanço aí, um pouquinho de Campus 1, um pouquinho de Campus 2 e ver o que é CAASO. E tem que viver isso, molecada. O que eu posso falar para vocês aproveitem isso, estudem, se derem para não tomar pau, não tomem, eu tomei alguns e me arrependo. Ao mesmo tempo, não fiquem só em graduação, em iniciação científica, em extracurricular, só focado numa coisa, tentem aproveitar ao máximo, ir para a festa, você conhece pessoas, você conhece, né, você cria relação, você conhece, você consegue ter um entendimento melhor de como as coisas funcionam. Se quiserem fazer festa, façam festa também. Não é fácil, tem custo, você tem que ter aí, trabalhar marketing, você tem que trabalhar todo um planejamento financeiro para conseguir entregar um evento. Então, assim, são vários aspectos positivos que vocês têm que ter na graduação. Então, essa era uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aí. Eu posso complementar um pouco sobre a experiência do início do curso? Eu sou do terceiro ano também, Pode. mas a gente pegou essa... Com certeza. A materiais foi feita em conjunto da mecânica, do departamento da mecânica e do departamento de materiais, né? O nosso curso foi feito assim. E tudo quando é junto, acaba virando Frankenstein. Então a gente do início do curso tinha uma grade que era pior que a de vocês agora, e tipo, tinha muita coisa que não era necessária, ou coisa mal encaixada. Ainda tem algumas coisas assim. Por isso que é importante sempre ter alguém assim focado dentro da COC. Principalmente se for alguém da SAEM, melhor ainda. Eu fui o representante da COC enquanto eu fazia parte da SAEM também, para levar, tipo, essas reclamações e acertar o curso. Assim, eu acho que o curso no início, ele tava, tipo, muito bruto. Como o pessoal fala assim, é da materiais da mecânica, então a gente vai lotar, tipo, 34 créditos no primeiro semestre, 32 segundo, 30 terceiro, e aí vai. Eles iam jogando matéria, principalmente porque precisa de apoio de departamentos, então eles vão pegando disciplinas de cada departamento para aprovar o curso. Então eu acho que o aspecto mais negativo de pegar o curso assim no início era, tipo, essas cargas horárias e as disciplinas que não estavam muito bem encaixadas. É só isso que eu queria adicionar e ressaltar a importância de ter um RD dentro da COC. E do departamento também. Se estiver alinhado com a SAEM, melhor ainda. Maravilha. Praticamente a gente fez usinagem 3 vezes, né?
A gente teve 3 usinagens, daí agora não tem mais usinagens de não metálicos e tal. Tipo, era matéria redundante, o pessoal ia jogando, era 2 usinagens da mecânica e uma da produção. Não tinha por Mas quê. não precisa nem. Eu sou da 013, por exemplo, É. e eu me lembro que cada ano tinha uma grade. E a gente tinha reunião com o pessoal do departamento para discutir a grade dos próximos anos, o que a gente achava relevante ou não. Então a gente colocou a mão na massa real da construção do curso, assim. E a gente fez muita matéria aleatória, isso daí sem dúvida. Se a gente pegar o nosso histórico, tem várias assim que não saem mais assim no oficial, porque entram meio que como optativas, já que não precisa mais. Se a Karine quiser acrescentar algo do que dessa conversa. Não, foi exatamente o que o Guilherme fez e a Beatriz. Foi mais em relação, a gente pegou, e assim, eu devo admitir que a 010, o primeiro, esse povo foi guerreiro, porque olha, esses daí, porque eles não tinham nenhuma base. A 011 ainda tinha a 010, que fizeram, pelo menos, tinha alguma compreensão do que estava para vir, pelo menos, né? Nem precisava ter material de apoio, mas saber o que estava para vir, porque até então foi exatamente isso, era o Frankenstein que estava aqui, estava ali, estava... E exatamente, foram quantas matérias que a gente teve que foram repetição de conteúdo, e tem várias matérias que eu acho que não deram ênfase suficiente. E depois da graduação, sofri um bocado com elas ainda, né? Dependendo muito da área onde você vai. Então aí eu queria fazer um adendo justamente no que o Matheus falou, porque se você observar o meu caminho e o do Matheus, a gente é completamente opostos. Assim, é da água pro vinho. É completamente diferente. Mas assim, assim, de certa maneira, eu falei, nós dois tivemos sucesso de uma maneira diferente, né? E assim, com certeza, o que eu acho que vale a pena, mas que nós dois, eu acho que nós concordamos, é você tem que se conhecer, ver o que você quer, né? Eu acho que isso que vale a pena falar, porque para mim, eu sabia que eu queria focar em carreira acadêmica. Então, para mim, eu precisava ter notas boas. Notas boas fariam o diferencial para eu ter uma FAPESP, e da FAPESP eu conseguir contatos. E assim, querendo ou não, ainda para eu conseguir o doutorado, leve em conta a sua grade curricular desde a graduação. Né? Os professores checaram isso na hora que eu estava. E assim, para a indústria... Entendeu? Então, assim, eu acho que vale muito a pena falar isso. E, assim, ao mesmo tempo, ele foi para o intercâmbio, eu também fui para o intercâmbio. No intercâmbio, eu fiz pesquisa. Ele foi e criou outras relações. Então, assim, foram caminhos totalmente opostos. E nós dois conseguimos ser felizes e bem-sucedidos nas áreas respectivas. Então, assim, mas o que vale a pena falar é você saber, ter essa percepção desde o começo, de você olhar para si e falar, o que eu quero? Pode ser que você não saiba, aí você toma 1 ou 2 anos para ver o que você quer fazer, e tá tudo bem também, mas eu acho que é muito bom falar isso, que não tem certo e errado durante a graduação. E depende do que você quer fazer no futuro. É só levantando um ponto também, por exemplo, eu no começo, até acho que o 4º ano, eu levei a faculdade como um segundo plano, e eu sou bem sincero e honesto para falar isso. Acho que quem me conhece sabe que eu era das festas, eu era de estar dando rolê sempre, e querendo ou não, às vezes eu tinha um sentimento, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que eu quero? Será que é a engenharia que eu gostaria de fazer mesmo? Eu sempre tive esse questionamento, mas depois com o tempo, acho que vem vindo a maturidade também para a gente entender que hoje eu vejo materiais que é muito importante assim, para você ter no currículo. Eu, por exemplo, estou na área de materiais, hoje eu gosto do que eu faço, tenho um entendimento, por mais que não tenha estudado muito, como nossos amigos da iniciação, mas a gente tem que correr atrás, isso daí é uma coisa que todo mundo vai ter que ter, ninguém vai formar na USP sem fazer nada, nas coxas, não tem como você fazer isso, então isso é um pouquinho do que você tem que correr atrás. Então, assim, no final do curso eu tive que correr atrás para conseguir fechar, e no fim deu certo, entendeu? Como a Karine comentou, a gente tem algumas, como diz, né, Deus escreve certo para os tortas, então
nós estamos bem, estamos trabalhando, estamos cada um fazendo dentro dos objetivos que a gente se propôs a ter. Então, é isso, pessoal. Se conheçam, vejam o que vocês querem, abram a cabeça, tentem absorver o máximo de conhecimento possível, não ficar só no mundinho da materiais, não esquecer o mundinho da materiais. Então, ter esse bom senso aí vai ser importante aí para vocês conseguirem ter uma carreira vitoriosa aí de sucesso. Maravilha, então. Ó, Luiz, parece que a gente tem mais uma pergunta aí, ó, no chat, Sim. pergunta geral. Vamos. A Marina perguntou aqui: em algum momento, fora essa questão da graduação, vocês sentiram que o fator do nosso curso ter surgido recentemente foi um problema ou que tenha atrapalhado em alguma outra questão? Repetindo a pergunta, então, vocês sentiram que o fator do nosso falar curso... um pouquinho da experiência que eu tive no estágio, né? Que foi a única experiência que eu tive em indústria mesmo. Uhum. Então, quando eu fui para o estágio, eu estagiei dentro de um laboratório com outra pessoa que fazia engenharia de materiais, mas na UFSCar. E o pessoal não sabia a diferença do nosso curso, e nem a gente sabe direito, assim, até a gente conviver próximo. E nisso eu vi que a gente tem um enfoque muito menor em materiais mesmos, assim, tipo, na cientificidade de materiais, na ciência dos materiais. Mas a gente tem um conhecimento muito vasto, assim, mais do que a gente imagina, sobre processos de produção. Então, isso, tipo, quando a gente foram aparecendo problemas dentro do laboratório, a gente conseguiu ver a diferença, assim, de que cada um conseguia focar em cada questão. Eu não sei se é um problema, assim, Marina, e eu acho que não é questão do curso ser novo, porque, querendo ou não, se a pessoa não procura um engenheiro de materiais, normalmente especificamente, ela já não vai saber direito o que um engenheiro de materiais faz. Então, o engenheiro de materiais e manufatura já não foge muito. Então, eu não acho que isso seja um ponto negativo do curso ser novo. E já como está tudo certo legalmente, então acho que é a minha experiência, pelo menos. Eu queria pedir só para eu me sair um pouquinho, porque meu filho está fazendo um escândalo e eu volto logo na sequência. Vai lá, fica tranquilo. Olha, eu só queria levantar um ponto. Eu acho que como a gente foi um dos primeiros aí, a gente tinha muita dúvida, né? Não tinha nenhum ano formado ainda. Como é que vai ser essa evolução perante a um MEC, perante a um CREA? Será que nós vamos ter um CREA de engenheiro de materiais? A gente vai ter um CREA de engenheiro de manufatura? Então, isso foram alguns assuntos que eu lembro na época, a gente tinha um pouco de incerteza. Então, assim, às vezes afeta um pouco, não afeta, mas no fim a gente acabou todo mundo, quem saiu no CREA como engenheiro de materiais, a gente acaba não tendo essa parte de manufatura dando respaldo, né, pelo um CREA, alguma coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo é o conhecimento, né, então, às vezes você está ali, o que o Guilherme falou é mais ou menos isso, né, a gente em comparação à federal, por exemplo, que é a referência em 50 anos de engenharia de materiais, nós somos muito mais generalista. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz a SEMA, né, então a gente trabalhou bastante com a SEMA, a gente conseguia ter esse contato, a gente via que a gente tinha muito mais facilidade para gerenciar o todo e não só focar na parte de materiais em si. Então, esse é um ponto que eu acho bem positivo. Se você quer ir atrás de saber mais sobre materiais, vai para uma iniciação científica, você consegue ter durante esse estudo paralelo à universidade, você consegue ter esse enfoque um pouquinho maior. Mas, ao mesmo tempo, essa questão aí de produção, de planejamento, de uma economia, isso tudo te dá uma bagagem bem positiva. Aí, no fim, a gente saiu como engenheiro de materiais mesmo e dá certo, pessoal. Fica tranquilo. Complementando um pouquinho o que o Matheus falou, eu acho que o que poderia ser encarado como desvantagem do nosso curso ter ali um pezinho na manufatura e um na materiais e por isso ser generalista, uma visão global da coisa, é que isso acaba, na verdade, ajudando a gente. A gente perde de um lado, por exemplo, eu interagi bastante com o pessoal da UFSCar, principalmente quando eu estava na Embrapa. Lá eles têm facilidade de oportunidade.
Existem várias empresas que estão dentro da UFSCar, ele já tem 2 estágios dirigidos para indústrias que têm parceria com a UFSCar. Então, assim, por ser um curso tradicional e antigo, existe uma maior quantidade de portas abertas, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, como nós temos esse jogo de cintura e esse conhecimento um pouco mais global, isso nos ajuda a, quando queremos, ir atrás dessas oportunidades e também conquistá-las. Então, eu acredito muito nisso que o Matheus falou. Eu acho que, curiosidade agora, eu passei nos 2, eu passei tanto na UFSCar quanto na USP. Isso é uma coisa engraçada, porque do meu ano, pouquíssimas pessoas queriam realmente engenharia de materiais e eu queria engenharia de materiais. E eu optei pela USP por conta disso, por achar que uma visão global me ajudaria mais do que uma visão específica, mas isso dentro do que eu queria para minha carreira no futuro. Então, eu acho que uma coisa que, às vezes, vocês podem pensar, meu curso é novo, não tem nome, não sei o quê. Isso, na verdade, acaba virando uma vantagem lá na frente. Te ensina muitas coisas. Ok. Deixa eu ver aqui o chat. Tem uma pergunta para a Beatriz mesmo, Uhum. aqui em cima. O Leonardo de Sante perguntou como foi sua experiência quando trabalhava no desenvolvimento de novos materiais na Volkswagen. Posteriormente, quais novos desafios você enfrentou ao assumir o cargo de compradora da Volkswagen? Qual foi o efeito da graduação nesse cargo? Tá, vou responder por partes, então. Primeiro, quando eu trabalhei no desenvolvimento de novos materiais, não foi na Volks, foi quando eu fiz meu estágio na Alemanha, numa empresa que se chama Emug Franken. Eles fazem ferramentas de usinagem. Eu passei 3 meses morando lá e fazendo estágio nessa indústria. E lá eu trabalhava com o desenvolvimento de novos materiais. Então, basicamente, o que a gente fazia? A gente estudava os nossos concorrentes, as ferramentas deles, os materiais, e tentava fazer o melhor material possível para cada função, com base no que a gente tinha de literatura e conhecimento de mercado. Então, o meu dia a dia lá era basicamente dentro do laboratório, que era muito parecido com uma iniciação científica. Isso é uma coisa que eu percebi na Alemanha, não só na indústria que eu fiz o estágio, mas de modo geral. As indústrias lá, elas têm centros de pesquisa. A própria Volkswagen na Alemanha tem um centro de pesquisa, coisa que não tem no Brasil. Isso é uma deficiência grande da indústria brasileira. Desenvolvimento de novos materiais aqui é muito básico, gente. Quase que não existe. São poucas as indústrias que fazem. A maior parte é feita lá fora, o que é uma pena. Então, assim, quando a gente fala de uma formação muito científica na graduação, na ciência dos materiais e tudo mais, é muito difícil que você venha trabalhar com isso no futuro. Então, a experiência trabalhando nisso foi ótima lá fora, mas eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não ia ter essa oportunidade aqui no Brasil. E como naquele momento eu gosto desse país, eu quis voltar para cá, eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar com isso aqui, pelo menos não de forma tão fácil, vamos dizer assim, dentro da indústria, sem estar vinculada a uma universidade, fazendo um doutorado ou sendo uma pesquisadora. Então, a experiência foi ótima, mas sabendo dessas limitações. E aí a próxima, deixa eu ler aqui de novo no chat. Tá, os desafios como compradora foram imensos, porque eu saí de uma realidade de laboratório, onde era eu e a técnica, e fui para uma realidade onde eu cuido de uma carteira, eu cuido de dinheiro. Então, quando se fala em cuidar de dinheiro dentro de uma indústria, isso é uma coisa que vem com uma cobrança gigantesca. Eu acho que o Matheus deve sentir a mesma coisa em vendas, com meta, com objetivos. Esse ano foi um caos por conta do Covid, foi muito, muito, muito difícil. Então, o desafio foi gigante. E aí, o que ajuda? O jogo de cintura. É aquilo que a gente aprendeu, que eu aprendi muito quando eu fui gerente de CRM na ESC Júnior. Lidar com públicos diferentes e saber se portar nas situações diferentes que se apresentam. Então, lidar com dinheiro, lidar com compras, para mim, foi um pouco disso, assim. E a graduação me ajudou nesse quesito, pela experiência que eu levantei na área comercial na empresa Júnior e também muito pelo conhecimento técnico, porque isso falta um pouco. Ou às vezes, o Matheus sabe, ele é engenheiro vendedor. Ele vem assim com uma linguagem, porque se o comprador não tem um conhecimento técnico, ele é enrolado muitas vezes. Então, o conhecimento técnico que a engenharia de materiais me deu, especialmente na área de eletrônicos e conectividade que eu mexo hoje, assim, um precedente. Eu só sinto um pouco não ter dado tanta atenção às matérias de elétrica e eletrônica na graduação, porque eu tive que correr um pouquinho atrás disso hoje porque eu compro, por exemplo, o meu maior volume hoje, vamos dizer assim, é o cluster do carro. Então, os clusters digitais e analógicos, né? Eu tenho ali PCBs e afim. E o conhecimento técnico de como um circuito funciona,
de como são as relações dos componentes, isso te ajuda. Então, a graduação em engenharia de materiais, nesse sentido, me ajuda bastante. Eu gostaria só de levantar um ponto também, aí já que a Beatriz comentou. Especificamente, eu estou no comercial, eu sou o vendedor, eu sou ali a ponta da linha, né, da empresa, no caso. E assim, eu nunca gostei muito de ficar em laboratório, então nunca foi minha aptidão principal. E só que acontece, como eu estou no comercial, eu que estou pegando os anseios do cliente, eu que estou vendo como é que está o mercado. Então sou eu que tenho que trazer os novos desenvolvimentos. Sou eu que tenho que pensar especificamente qual que vai ser a especificação do produto, como é que eu posso melhorar meu produto. Então, mesmo eu não estando no laboratório, eu estou diretamente conectado com linha de novos desenvolvimentos de produto. Então, às vezes tem um problema no produto meu atual, eu vou ter que melhorar, né, esse produto. Então, eu vou ter que estar junto com o meu químico no laboratório. A gente vai ter que pensar em conjunto, a gente vai ter que chegar num custo em conjunto para poder passar o preço. Então, assim, mesmo não estando no laboratório, a gente também pode atuar na área de desenvolvimento. Então, isso é bem tranquilo. Bom que não dá para... como não gosto de ficar no laboratório, eu não preciso lá tirando resíduo, fazendo análise química dos materiais, mas, ao mesmo tempo, na tomada de decisão, digamos que eu tenho grande influência nesse quesito. Então, fiquem tranquilos, quem está com algum receio nesse sentido, por você ser engenheiro, você vai ter essa capacidade técnica, as pessoas vão te respeitar, principalmente que você tem argumento técnico para entender. Eu estou na área de vendas, muitas vezes o vendedor ele vem da área de administração. Então, por você ser engenheiro de materiais, você vai ter um embasamento técnico para você lidar melhor, você argumentar melhor, você conseguir vender para o cliente a questão técnica, porque às vezes ele não vai entender isso de primeira. Então, você tem que ter aquele joguinho de cintura que o extracurricular vai te dar, mas, ao mesmo tempo, a engenharia ela vai te dar todo o conhecimento técnico. Às vezes, eu não fui o melhor aluno da história, não, mas, ao mesmo tempo, hoje eu me sinto muito bem preparado para discutir tecnicamente com qualquer um na minha área. Então, assim, fiquem tranquilos e vão para cima, galera. Eu tenho um compromisso agora, eu só queria agradecer realmente o pessoal da SAEM, os nossos participantes aí, Beatriz, a Karine e o Guilherme. Parabéns pela iniciativa da SAEM. Eu vejo que vocês estão bem ativos nessa questão de trazer uma tecnologia, de fazer um canal, de divulgar bem, fazer um Instagram. A gente vê que o momento, né, o mercado em si como um todo está se transformando para essa área digital. Então, gostaria, mesmo nessa época de pandemia, como a Beatriz comentou, foi o pior ano, assim, 2 meses foram os piores meses da história. E eu, na área comercial, não tinha muito o que ofertar para os meus clientes, porque eles ou pararam de produzir, ou estava com a produção muito baixa, então você não conseguia gerar novas oportunidades. E, ao mesmo tempo, a sua empresa aumentando o custo, querendo que você faça reajuste de preço, aumente o preço. Então, assim, foi um momento bem complicado. Mas é bem gostoso. Então, assim, só finalizando, agradeço aí o convite, parabenizo a SAEM e agradeço também todos que estão presentes aí. Vocês estão num sábado à tarde, poderiam estar em qualquer lugar fazendo outra coisa, mas vocês estão aqui querendo ouvir algumas pessoas que podem ter uma experiência a passar. Então, parabéns a todos aí e muito obrigado aí pelo convite e pela nossa conversa. Foi bem bacana aí. Muito obrigado, Obrigado, pessoal. viu, Mater? Obrigado, Mater. Valeu. Obrigado, Fico Marcos. aí. Um grande abraço a todos aí. Um bom resto de conversa para vocês aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom, então, temos aqui no chat mais umas perguntas. Deixa eu achar aqui rapidinho, que teve bastante coisa aqui. Agora acho que vamos Aqui, fazer. ó, Maria Luísa Pacheco, ela perguntou o seguinte: não ir bem na grade de engenharia, matérias como física ou cálculo, isso vai determinar o meu desempenho no restante da graduação? Então, pergunta aberta aí para todos os participantes. Maria, tudo bem? Boa tarde. Então, o que eu vou falar para você? Não. Ainda mais agora que vocês estão tendo física unificada, integrada, não sei como eles estão chamando, mas não, porque o que a gente precisa é ter o raciocínio de cálculo que a gente vai ganhando com o tempo e ter noções básicas de física, mas o seu desempenho acadêmico, tipo, vai inferir se você quiser alguma coisa mais para frente, como a Karine disse, conseguir um mestrado, um doutorado, porque às vezes tem análise de currículo, mas
o seu desempenho no resto da graduação não é uma coisa que vai ser afetada por você não se dar bem em cálculo e física. E nem se você vai se dar bem no mercado de trabalho, porque é uma coisa muito subjetiva para você colocar o seu valor, principalmente nessas disciplinas, que são básicas. Tipo, todo mundo faz e tem professor que acaba não conseguindo passar o conhecimento para o aluno não entende daquele jeito, mas de jeito nenhum, nunca coloque o seu valor dentro do seu desempenho nessas disciplinas, principalmente. Talvez você esteja com medo porque você esteja indo mal nessas disciplinas. Será que esse é o curso para mim? Não faz suas escolhas com essas disciplinas, porque às vezes, ok, a materiais pode ser que não seja para você, mas, tipo, nenhuma de exatas, mas você já não gostava de física e matemática antes de entrar no curso? Eu acho que não é uma comparação justa de se fazer das disciplinas específicas do curso que você vai ter de conhecimento com essas disciplinas iniciais, sabe? Eu não sei se eu fui muito claro, se eu acabei piorando a situação para você, mas eu acho que é isso. Fazer Desculpa, Gui, te Tudo bem. Fica tranquilo, eu já acabei. Um adendo com o que falou, porque isso me lembrou muito que o primeiro ano é muito difícil relacionados a essas matérias, porque tem muito cálculo, tem muito física, são matérias que, na verdade, não são teoricamente, não é que não precisa, mas não define várias coisas das matérias particulares de materiais. E várias vezes você acaba se questionando se você está no curso certo, se você não está no curso certo. E todo mundo tem experiências, assim, não foi, com certeza, teve matérias difíceis e matérias fáceis, né? Teve matérias que a gente correu atrás para passar, teve às vezes que se reprovou e, tipo, é normal acontecer isso, assim, não te define, não é uma nota que define a pessoa que você é também, longe disso. Tem professores que acordam de dias ruins e descontam nos alunos, e CMC tá aí para provar isso. Então, exatamente foi o que o Gui falou, foi perfeito na fala. Se a Beatriz quiser acrescentar alguma coisa. Eu acho que eles falaram tudo, assim, gente. Eu posso falar de Física 2, que eu passei raspando ali, que tipo, só deu 5 porque arredondou. E não, isso não define o seu valor de maneira alguma, assim. Então, são matérias importantes, isso você vai precisar delas um pouco mais para frente, mas não define seu valor. Fica tranquila quanto a isso, não vai desistir do curso só por conta disso, não. Ok, então vamos agora para mais uma pergunta no chat. A pergunta do Thiago Germano para o Guilherme. Você planeja ser pesquisador, professor ou os dois? Se planeja fazer pesquisa, em qual área? Então, Thiago, bom, eu estou carregando os dois pratos na mão, né? Mas se fosse para eu escolher, eu gostaria mesmo de ser professor. Eu acho que, não sei, eu tenho uma queda por ser professor, mas eu acho importante o professor ainda assim fazer pesquisa para ele ficar mais perto do conhecimento e conseguir passar para as pessoas a noção real de conhecimento científico e conhecimento, porque quando acaba se distanciando muito disso, vira mais reprodutor do que já existe, não tem toda esse desenvolvimento do raciocínio com o aluno. Então, eu acho importante os dois estarem entrelaçados, mas se fosse para escolher alguma coisa, eu gostaria de ser mais professor. E se eu planejo fazer pesquisa, eu planejo. Olha, eu gosto bastante de materiais vítreos, principalmente por ser absurdo, assim, falando assim para vocês agora, é que é uma coisa assim que ninguém tem certeza de nada ainda. Então, qualquer coisa que você acha que pode ser, talvez possa ser. E não tem nenhuma certeza que não é, e não tem nenhuma certeza que é. E isso que é ciência, sabe? Não é certa e imutável. Tanto é que sempre vai aparecendo uma coisa nova, vai substituindo um conceito, vai complementando o outro. Então eu gosto bastante dessa área que eu tô, porque deixou bem próximo dessa noção de fazer a ciência, que é construir e depois desmanchar um pedaço e colocar outro pedaço e juntar o que outra pessoa fez e comparar. Eu acho que se eu fosse escolher assim, eu acho que ia continuar em materiais vítreos, porque eu já tenho conhecimento e que eu me identifico e acho bem próximo assim dessa construção do conhecimento.
Eu acho que fica bem nessa parte minha de educação mesmo, mas eu gosto bastante, assim. Ok, beleza, Gui, muito obrigado aí. Resposta até um tanto filosófica, né, em algum momento ali. Eu sou assim mesmo. Maravilha. A Marina fez mais uma pergunta aqui, uma pergunta geral, que vocês estão comentando de diversas experiências de extracurriculares, várias ICs, intercâmbios e estágios. Vocês se formaram em 5 anos ou estenderam um pouco mais a graduação de vocês? Podem, não sei, Bom, deixa eu Beatriz, começar pode... aí, então. Eu me formei em 5 anos e eu fiz muita coisa durante a graduação e fui bem, assim, nas matérias também. Então, só que foi fácil? Não, não foi. E é um pouco de perfil, eu acho, porque, por exemplo, eu nunca fui muito de festa. Então, é uma coisa que não me atraía muito ao longo da graduação, porque eu sou assim. Então, por exemplo, várias vezes durante a semana eu ficava até tarde na USP, eu ficava estudando até tarde, final de semana quase sempre. Então, mas isso é um pouco do meu perfil workaholic, que dura aí até hoje. Então, é possível? É possível. Só que talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que eu abri mão de algumas coisas, alguns momentos, principalmente eventos, festas e tudo mais. Só que para mim não foi assim doído, porque pelo meu perfil não é uma coisa que me atraía muito. Para mim era muito mais interessante estar ali na ESC Júnior, trabalhando num projeto novo, ou lendo coisas sobre a minha iniciação científica, buscando um estágio no exterior. Então, isso me atraía mais. Maravilha. Karine, tem algo a dizer? Ah, dá licença que eu tenho muito orgulho que eu me formei em 4 anos e meio. Temos uma vencedora! Mas eu devo fazer um adendo, que eu fiz isso porque o meu mestrado começava no meio do ano. Então, eu corri com o último ano é feito para você fazer estágio e, teoricamente, se você quiser começar numa empresa, você tem que fazer um estágio de 1 ano. Tipo, isso é mandatório, praticamente. Eu fiz estágio de pesquisa no CCDM, da UFSCar, que eles, aliás, eles me deram a possibilidade de fazer doutorado no CCDM, mas eu já estava com tudo certo para ir para a Alemanha e acabei decidindo ir para a Alemanha. Mas, no caso, o que acontece é que, assim, muita gente fica desesperada em relação, mas, assim, o 5º ano dá para você ajudar bastante na sua grade. Tipo, dá para você várias matérias. Eu deixei, por exemplo, de fazer uma matéria um semestre que foi fenômeno de transportes, porque a gente tinha pegado um professor que era muito difícil, eu me recusei, eu falei, não quero, não vou fazer, e fiz no último ano. Então, mesmo eu tendo me formado antes, eu não fiz completamente certinho a grade, né? Então, em relação a isso, assim, não precisa pensar que 5 anos é 5 anos fixo e engessado, né? Dá para você ter uma mobilidade, sim, dá para você correr atrás, se você é o seu objetivo, dá para você fazer matéria à noite, tem gente que puxa na federal, tem gente que puxa em outros lugares para fazer, então não é uma coisa que para vocês, porque no começo da graduação parece que se você bombar uma matéria, você não vai mais se formar no tempo e você vai ficar lá até porque tem as que você precisa fazer uma na sequência, enfim. Mas, exatamente, no meu caso, deu certo. Ok. Guilherme? Bom, eu me formei em 5 anos também, mas eu tenho um adendo também a colocar nisso, é que eu participava da SAEM, eu participei de organização de 3 SEMAs, eu sempre me enfiei muita coisa também, enfim, eu sempre fiquei muito sobrecarregado, vivia só o involucro do ser humano sem alma. Mas, enfim, eu acho que isso vai mais. E 5 anos, ok, eu fiz 5 anos porque era 5 anos, daí eu fui fazendo e ok. Mas chegou no final, eu pensei assim, não seria ruim eu ter passado isso em mais tempo e ter, tipo, tido mais conhecimento sobre mim mesmo, sabe?
Porque no primeiro ano da universidade você não sabe quem você é. No segundo ano você começa a descobrir. Eu acho que é um processo assim que a gente tem que ir experimentando o que existe na universidade, sabe? Extracurriculares, iniciação científica. Tipo, quanto mais você puder experimentar, eu acho que eu comentei com vocês no podcast. Quanto mais você puder experimentar para saber do que você quer fazer, para que lugar seguir, você faz engenharia, mas quantas pessoas da engenharia estão atuando como engenheiros mesmo, sabe? É um leque muito grande que abre pra gente depois fazer o curso. E não quer dizer que você vai ser engenheiro. Não quer dizer que você quer ser engenheiro. Eu tive essa certeza aí no estágio, porque eu fiz o estágio e falei assim, eu não quero ser engenheiro. E É bem nisso, isso aí. daí eu falei, e é isso, eu acho que vocês têm que tomar o tempo, sabe? Vocês acham que vocês não vão dar conta da grade no semestre? Faz que nem a Karine, não pega uma matéria, deixa mais pra frente. Usa o tempo para você, para se aprofundar em outras coisas, sabe? Não tem pressa. Tipo, às vezes tem pressa da pessoa se formar, porque precisa formar logo para arrumar emprego. Mas se você tiver a condição de estender a graduação, não é ruim. Tipo, não vê isso como algo ruim. Você está colocando esse tempo que você está aumentando da graduação para fazer no seu desenvolvimento pessoal, eu acho que é mais do que válido. Eu acho que é ideal. Porque você fazer só a graduação, tipo, uma universidade tão grande assim, se só vai fazer a graduação, eu acho que não compensa. Sabe, tem tanta coisa. Sim. Acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta, que é para a Karine. Ela é: no que diz respeito às línguas, o que foi preciso para poder fazer a pós no exterior? Precisava ter uma boa base em alemão ou inglês? Mas um básico de alemão era suficiente? Isso, assim, depende bastante do país que você escolher. No caso, para quem tem interesse de fazer pós no exterior, eu indico a Europa, né? Porque Estados Unidos é caríssima a pós, assim, é surreal de cara a educação. Mas tem várias faculdades que dão pós. A pós em si é de graça, né? Você tem um custo de manutenção no país, mas você tem a possibilidade de trabalhar paralelo com a pós. E no meu caso, a minha pós em Aachen, na VTH, era em engenharia metalúrgica, né? E era inglês, era internacional, né? E só que era mandatório a gente ter o básico do alemão, que era o nível B2. Então, eles ofertavam isso. Então, assim, não era necessário a gente chegar com conhecimento, né, de alemão, mas aí a gente tinha que provar que a gente tinha o nível B2 para a gente pegar o mestrado no final do curso, né? Então, durante a graduação, a gente teve essas aulas, né, de alemão, que é muito bom, porque a ideia deles com esses tipos de mestrado internacional, que inclusive tem agora aqui na universidade que eu trabalho, é que para trazer os estrangeiros, para eles fixarem no país, eles estão procurando mão de obra qualificada, né? E então, eles querem que você tenha o nível B2 de alemão para você achar um emprego depois e ficar no país. Essa é a grande ideia, né? Se mais alguém quiser comentar um pouco sobre, né? A Beatriz também disse que foi para fora do país, né? Se quiser falar um pouquinho sobre essa pergunta também, fique à vontade. Eu fiz meu estágio na Alemanha, como eu comentei, né? Assim, como eu vejo essa questão das línguas, tendo passado por essa experiência e estando numa multinacional alemã hoje, o inglês é básico. Você tem que ter. Não tem outra saída. Isso tanto se você quiser seguir a carreira acadêmica quanto na indústria. Mas se você vai para um país que a língua materna não é o inglês, é bom que você tenha um conhecimento. Eu também precisei do alemão básico para fazer o meu estágio. O meu estágio foi todo em alemão, os relatórios, os esportes, tudo. E até para você interagir com as pessoas lá, assim, entendeu? E isso fez total diferença quando eu decidi voltar e falei, não quero trabalhar com engenharia, um pouquinho parecido com o que o Gui falou. Quero fazer outra coisa, beleza, vou tentar a área comercial então. E foi o que me abriu as portas da Volkswagen, foi a língua. Foi o alemão, assim, o meu processo seletivo para entrar na empresa foi todo em inglês.
E o diferencial não foi o inglês, sim o alemão e a experiência fora. Então, com relação a línguas, invistam nisso se puderem, entendeu? Realmente faz total diferença. Ok, maravilha. Bom, Um então... adendo para o que a Bia falou, é exatamente isso. A gente, na época dos nossos pais, o inglês era diferencial. Agora, é o básico. Assim, eles nem vão te levar em consideração se você não fala em inglês. É claro que depende muito da empresa que você tem interesse. Então, por exemplo, a Saint-Gobain, eles exigem francês, por motivos óbvios, né? E assim, as indústrias alemãs, principalmente Volkswagen, Bosch, 3M, eles têm grande interesse em pessoas que já têm o domínio e principalmente que façam o processo inverso. Então, por exemplo, a Bia venha para cá, ou de cada matriz saia para a filial. Então, eles gostam dessas conexões, que eles acham que agregam muito nas empresas. Então, assim, infelizmente, passou de uma época que você tem que ter o inglês e você tem que correr atrás de um alemão, de um francês, espanhol, né? E outra coisa que também é muito necessária agora são linguagens de programação, infelizmente, né? Mínimo Python, né? MATLAB, embora a gente tenha isso, é uma coisa que eu levanto, que eu questiono na graduação, que embora engenheiros usem muito MATLAB, é generalizado a necessidade de Python, de R, de estatística, enfim. Então, é bom investimento em relação a essas extracurricular que vão ser necessárias para frente para você abrirem portas, né? Sim, sem dúvida. Essa questão da programação, para mim, quando eu fui para o meu estágio na Alemanha, gente, lá era básico para o pessoal e foram matérias que eu negligenciei totalmente. Então, apanhei sim para tirar os relatórios e fazer os resultados. Fiquei depois do horário sim para ter ajuda para conseguir fazer, porque realmente faltou. Faltou tanto da minha dedicação quanto de como isso foi me apresentado durante a graduação. Mas, na verdade, o que acontece... Eu não culpo você, na verdade. Na verdade, o que eu fico chateada de ver de novo, quando eu vejo... A gente teve 2 matérias de MATLAB, em que a ênfase não era no MATLAB. O C, a gente teve introdução ao C, que C virou uma língua completamente ultrapassada, seria ter melhor Java ou C++. E assim, a questão não é nem tanto a linguagem em si, mas a mentalidade de programação. Né? Eu acho que isso que era importante ter sido focado na graduação, porque depois a linguagem você corre atrás, mas assim, você ter a lógica de raciocínio é importante, porque você pode pesquisar, né, as linhas de código na internet, mas eu acho que isso faltou bastante, e assim, não é questão pontual, acho que nossa, mas e eu acho que é completamente diferente agora com os cursos já do IFISC e do ICMC, que eles têm tanta ênfase nessa parte que aí o resto falta, mas nessa parte em específico. Então, assim, é triste, né? Você vê, e você tem que acabar sofrendo depois, né? Que nem a Bia falou, tipo, ficar horas depois. Ok, entendido. Bom, gente, a gente está, por enquanto, sem mais perguntas no chat, então nós vamos fazer mais uma pergunta geral, certo? Bolada por nós aqui. Dessa vez nós vamos começar pelo Guimacena, né? Bom, como a situação atual, né, a nossa pandemia que a gente está vivendo, como ela tem impactado na área de atuação de cada um de vocês? Então, Guilherme, por favor. Tá. Eu vou separar em 2 partes, que seria a pesquisa e a educação. A pesquisa, primeiro, eu vou falar que fica complicado a gente utilizar os laboratórios, fazer pesquisas presenciais, principalmente minha pesquisa é muito experimental, eu tenho que estar sempre no laboratório, tratando termicamente, medindo em microscópio, fazendo um monte de coisa, então tá difícil fazer as coisas. Tá andando devagar por causa das normas que a gente tem que seguir agora dentro do laboratório, mas está andando. Já com a educação, eu acho que abriu uma ferida que é muito anterior a essa pandemia, que seria o ensino e os modos que são ministradas as aulas. Porque a gente faz parte da transição da era analógica para digital, né? A maioria... Tem pessoas aqui que já são geração Z, já nasceram conectadas, mas a maioria aqui é millennial.
E a gente já tem essa noção, assim, que os modelos de aula já não serviam muito bem para a gente, as aulas exclusivamente expositivas, né? E com a pandemia ficou muito mais claro, porque o professor vê o quão ele não é necessário estar na frente do computador só reproduzindo conteúdo. E eles pegaram essas aulas e só passaram para o ensino remoto, certo? E essa é a maior coisa, assim, maior problema que já existia antes, porque todo mundo já ia para aula às vezes e falava assim, putz, ouvir 2 horas do cara falando é complicado, porque cada um tem um jeito de aprender. Eu concordo, tem gente que aprende muito bem vendo, mas tem gente que aprende muito bem fazendo também, que é o método que a gente mais fixa conteúdo. Então, tipo, os novos métodos de ensino, novos, que são antigos também, mas não é esse ensino, como eu poderia dizer, jesuítico, que é tipo um professor na frente da sala de aula, todo mundo quieto e prestando atenção, que esse modelo talvez sirva para ensino fundamental 1, que a pessoa está aprendendo ainda, tipo, o básico das coisas, aprendendo normas, essas coisas, ok. Mas na universidade as pessoas tecnicamente chegam adultos, né? Tipo, para fazer 18 anos, você considera que a pessoa é adulta. Então você tem que, nesse problema da educação, você tem que criar um engenheiro, assim, num curso de engenharia, você não tem que ensinar do mesmo jeito que você ensina conteúdo básico. Você tem que ensinar fazendo. Você tem que ensinar para que serve. Agora, puxando o problema da programação que as meninas colocaram, com certeza a gente via MATLAB, a gente via C, mas coisas totalmente, tipo, fora da realidade para uma engenharia. Eu tenho contato com o pessoal da engenharia aeronáutica, eles fazem projetos já no MATLAB, sabe? Quase toda disciplina, eles fazem lá, eles usam a ferramenta. Eles apresentaram a ferramenta para a gente ficar vendo como resolvia problemas matemáticos relativamente inúteis para a gente. Então a gente não vai dar importância para isso, a importância que serve, porque a gente viu isso daí como, serve para fazer isso, mas a gente nunca viu para resolver um problema assim real, para fazer um problema de engenharia. Então eu acho que a pandemia abriu essa ferida que já existia antes da defasagem do tipo de ensino, para as pessoas conseguirem, para os professores principalmente se atualizarem e utilizarem da tecnologia como aliada e não como inimigo, sabe? Vocês estão fazendo no computador, então eu vou pegar e meter uma prova muito doida para vocês. Não. Faz um projeto para as pessoas, elas usam a tecnologia e quem vai copiar um projeto inteiro? Fica fácil também você ver se a pessoa copiou. Ensina, tipo, aproveita as ferramentas, não torne elas vilãs. Eu acho que isso tem que ser, que é um problema que foi escancarado agora, mas todo mundo que é aluno e foi aluno nessa época sabe que já existia. E é isso. Não sei se eu me estendi demais na questão, se eu fui muito longe, mas eu acho que é importante eu ressaltar isso. Ok, maravilha. Beatriz, poderia falar? Bom, a pandemia virou a minha realidade, minha rotina profissional de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Antes disso tudo acontecer, eu tinha uma rotina de trabalho bem, assim, normalmente das 8 às 5, dentro de um escritório de roupa social, tendo reuniões, enfim, presenciais, reuniões com fornecedores, reuniões com grupos parceiros dentro da própria empresa, reuniões assim a gente usa muito o Skype na Volks, né? Era mais para o pessoal de fora, de outras empresas do grupo, fornecedores internacionais. A gente não tinha muito o uso dessas ferramentas ou assim, não estar ligado ao escritório parecia um absurdo. Tanto que a Volks estava trabalhando num processo de home office extremamente lento, colocando por pequenos grupos de pessoas uma vez por semana, enfim. E do dia para a noite, eu fui trabalhar, foi uma terça-feira, fui trabalhar e o meu gerente chamou todo mundo na sala e falou assim: amanhã não vem ninguém, todos levem os seus equipamentos, todo mundo trabalhando de casa com acesso VPN. E desde o dia 18 de março estamos em casa. Então, hoje eu trabalho da minha casa. Eu tive que me adaptar 100% ao espaço físico, internet, tudo. Hoje todas as reuniões são virtuais. Então, a rotina mudou bastante e o estresse aumentou muito. Porque, assim como toda a indústria nacional, né, a gente
tem aquela questão do medo, das demissões, a gente tem a tensão do fornecedor que está falindo e você não tem o que fazer porque você tem que segurar a sua empresa, você não pode pagar um reajuste. Então, a sua cobrança por redução de preço ficou gigantesca. Então, esse ano, uma palavra que define ele é pressão na minha área de atuação. Então, essa área de compras, você está em casa, você perde um pouco a noção do horário, você passa do horário, você, às vezes, não tem final de semana porque está com o computador ali, VPN e tudo mais. Então, isso tem acontecido dentro do meu time muito, assim. Então, a pandemia trouxe uma nova relação trabalhista. E isso ninguém tinha pensado ainda. Então, eu não acredito mais, por exemplo, pelo que eu tenho visto de movimentos da Volkswagen, que a gente volte 5 dias por semana dentro do escritório de salto alto, entendeu? Eu não vejo isso acontecendo mais. Então, para o futuro, eu acho que o home office veio para ficar mesmo. As relações humanas, nesse sentido, a gente tem que prestar muita atenção, porque você acaba ficando mais desligado, mais frio, você está se falando com uma máquina. Então, isso é um desafio para vocês, porque eu, sinceramente, acredito que esse tipo de relação não volta mais a ser o que era antes. Então, os meios digitais vieram para ficar, assim. Maravilha. Karine? Eu acho que eu fui a que menos fui afetada pela pandemia, porque na minha área de pesquisa eu faço muita simulação, eu faço muita digitalização, por assim dizer. E de verdade não me afetou muito. O que me afetou é que antes as reuniões que a gente tinha presenciais viraram digitais, né? Mesmo que a gente, ainda aqui, a gente tem protocolo que a gente pode ir sim para o escritório, eu opto por ir para o escritório porque eu prefiro, eu acho que eu fico muito mais imersa, né, por aquela questão do meu filho, né, questão do ambiente em si, que foi uma, que nem a Beatriz falou, tipo, do dia da noite a gente teve que se adaptar, né, na sua casa. E no caso, por exemplo, eu não tenho o computador com a potência que eu preciso para fazer as simulações, né, que são, por isso que nós temos GPUs, CPUs, né, um server, por assim dizer, né. Mas, fora essa questão, não afetou muito os nossos dados, né? Afetou essas questões humanas, assim, né? Que realmente, agora, para eu falar com o meu professor, a gente fala pela internet. Mas, fora isso, não mudou praticamente nada. E é triste ver que é realmente que nem a Beatriz falou, a gente não, eu acho difícil que vai voltar à maneira que era antes. E, por exemplo, meus colegas que têm um escritório montado, eles falaram, eu não vou voltar, eu vou ficar em home office. E eu prefiro, eu fico aqui, eu não preciso viajar 1 hora para chegar no trabalho. Então, eu falo assim, eu estou extremamente confortável. Então, é uma realidade que realmente tem que ser trabalhada, né? E a gente, infelizmente, não tem muita alternativa em relação a isso, até a gente ter uma solução, né, para a pandemia. Obrigado aí, gente. Luiz, temos aí mais, acho que surgiram 2 perguntas, né, nesse meio tempo. Uhum. Vamos fazer essas 2 últimas perguntas, daí a gente já finaliza. Vamos começar com essa do Fábio Leme. Com base nas suas experiências no mercado de trabalho, como vocês veem o futuro da engenharia de materiais e manufatura, no qual nós, que estamos na graduação agora, vamos entrar? Bom, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Aprendizado de máquina, inteligência artificial, Big Data. É isso que vai ser a engenharia de materiais. É isso, gente. Eu não tenho o que fazer. Perfeito. Total. E é isso. E o curso está muito defasado porque vocês não aprendem nem a fazer nada em softwares, em Excel, em MATLAB, que seja, tipo, qualquer coisa. Mas, tipo, daí você vai entrar nesse mundo que é outra coisa. E é isso. Tá caminhando para isso. O que eu ia falar é exatamente isso. O Guilherme foi perfeito. Assim, ou você domina a máquina ou a máquina te domina. Vai ser isso. Vai ser exatamente isso. A palavra é digitalização, né? Aí você vê, por exemplo, você abre o LinkedIn para ver propostas de trabalho. Você vê uma proposta de engenheiro de processos, nem de materiais, por assim dizer, mas de processos que engloba tudo, né?
e vários de programador para machine learning, para inteligência artificial, para dados, né, consultor, analista. Então, por isso que eu falei, é mandatória a necessidade desses cursos de programação, que vocês tenham essa noção. A USP ainda disponibilizou pelo Coursera vários cursos que vocês podem ainda pegar. Eu aconselho veementemente vocês a pegarem, né? Esses cursos vão fazer a diferença na sua grade e possivelmente, né, mais para frente, isso com certeza. Ainda no Brasil, eu acho que ainda não é tão forte esse ramo que nem está agora aqui na Europa, né? Mas assim, você vê nos congressos, só tem machine learning, tipo, machine learning aplicado para tudo, não importa mais o que seja. Então, realmente, assim, talvez seja um pouco triste, mas porque eu sempre gostei muito dessa área de materiais básicas, de microestrutura, de como deformação, de micromecanismos, mas infelizmente é a programação, né, que a gente está vendo, digitalização. Sem dúvida, concordo totalmente com o Guilherme e com a Karine. Diferente deles que estão na carreira acadêmica, eu estou na indústria, mas eu mexo com conectividade. Então, a gente 100% dependente dessas ferramentas. Se pensa para o futuro coisas ainda mais abstratas, por exemplo, eu trabalho numa montadora que vende carro e se pensa, ao invés de vender carro, se vender mobilidade no futuro. Então, a gente está indo para um caminho que coisas muito específicas, por exemplo, a engenharia de materiais, como a Karine falou, as microestruturas, e enfim, isso não vai ser uma demanda tão grande. E vou te falar que hoje o que eu vejo na indústria brasileira, pelo menos, é que também não tem esse tipo de coisa. Então, além desses sistemas, adaptabilidade. Tenham assim em mente, se conheçam o seu perfil, para entender que é muito pouco provável que vocês saiam da graduação trabalhando como engenheiros de materiais, mexendo com coisas que vocês viram na graduação, principalmente com relação à indústria. Isso não, assim, a chance disso acontecer, da minha turma, dos que eu tenho contato, eu vejo no LinkedIn, eu acho que não tem um trabalhando como engenheiro de materiais. Então, assim, tem vários na área de tecnologia, vários na área comercial, alguns foram para a área de produção mesmo, mas então, adaptabilidade e o futuro é isso de conectividade, digitalização, cada vez mais, muito mais. Então, se a graduação hoje não oferece uma grade que talvez seja um pouco mais focada nesses aspectos, tentem buscar isso fora, porque vai ser um diferencial total para vocês depois de formados. Maravilha, então aqui a gente tem a nossa aparente última pergunta do chat. A Maria Luísa perguntou se financeiramente é melhor trabalhar com pesquisa ou em empresas. Eu posso responder? A pergunta do milhão, vamos lá, vai lá, Gui. Ó, aqui no Brasil, com certeza você trabalhar em empresa. Tanto é que, ok, você vai trabalhar em pesquisa, vai trabalhar na universidade, mas ok. Agora vamos colocar tipo no mundo ideal. Vamos colocar no mundo ideal aqui, todas as opções ideais. Eu, como professor universitário, mestrado, doutorado, etc., outras qualificações, eu vou entrar numa universidade federal, por exemplo. Com essa titulação, eu vou entrar ganhando 5.200, 6.000. E isso daí, tipo, já é um cenário ideal. Esse daí é o salário inicial, Karine, não precisa ficar assustada. É os 6.000 reais, assim, inicial. Esse é o salário inicial. A Karine tá morando na Alemanha há muito tempo, ela já esqueceu os padrões brasileiros. Daí você entra, assim, numa universidade federal. Na USP é um pouquinho mais, mas numa universidade federal, vamos supor que tenha vaga, que tem... Enfim, a gente já entra assim, e é onde tem pesquisa no Brasil, né? Porque empresa que tem pesquisa de materiais no Brasil são muito poucas. Tem a Villares, a 3M, não sei qual mais. Mas são muito poucas que têm pesquisa em materiais, porque elas servem como filiais só das que são multinacionais, que servem como conseguir matéria-prima barata. Enfim. Então, aí você já começa, você ganha isso. E como é o funcionalismo público, você tem teto. E se você tiver muita, muita, muita sorte, for escolhida, ainda mais agora que tem horrores de doutores por aí, você vai ganhar uns 16.000, assim, no final da sua vida. Agora eu vou colocar em outra perspectiva para você. Trabalhar com consultoria. Você já entra ganhando um monte. Aí seria outro nível, né? Mas
pesquisa empresa paga bem mais aqui. Porque agora, ó, eu como formado, eu formei em 2016, tem 4 anos de formado. E eu recebo bem menos que a Beatriz. Isso eu tenho certeza, eu não sei quanto ela recebe, mas eu recebo bem menos. Informações privilegiadas foram divididas? Não, é só ter bom senso. Ninguém vai trabalhar pelo que eu trabalho. Infelizmente, assim, eu acredito que eu tenho que concordar com o Gui. Eu tenho amigos que foram para a área acadêmica e realmente a discrepância é grande. Mas, por outro lado, eu acho que a Karine talvez eu poder falar um pouquinho melhor isso. Mas, como eu falei, quando eu trabalhei fora, gente, é quase que a mesma coisa. E, às vezes, um doutor, ele chega, mesmo dentro da indústria, ele consegue alçar voos muito maiores do que só pesquisadores, vamos dizer assim, dentro da universidade. Então, na Europa, de forma geral, especialmente na Alemanha, tem muita oportunidade, elas são quase que iguais. Os salários, se você tiver mais graduação acadêmica, ele realmente acompanha. Então, isso é um diferencial. No Brasil, é um pouquinho mais difícil. É mais difícil. Por exemplo, um salário aí que o Gui falou que você entra inicial, depois de anos estudando, para chegar numa vaga dessa, de passar num concurso, enfim, você entra ganhando mais como um trainee, por exemplo, na indústria, que vai ser o seu salário inicial. Então, assim, eu acredito que vai depender muito do que vocês querem. Procurem um pouco mais se conhecer e saber o que vocês querem. Porque talvez o Gui, dentro de um escritório, igual eu trabalho, por exemplo, de gravata o dia inteiro, não possa ser nem um pouco feliz, entendeu? Então, assim, se conheçam, saibam o que vocês querem. Lógico, o dinheiro é importante, ele é extremamente importante. Mas se você não se sente bem no que você faz, um exemplo da minha vida. Eu fiz o meu estágio na Alemanha, eu tive a oportunidade de ficar lá e eu não quis ficar lá. Porque, para mim, ficar fora do meu país foi muito difícil. Eu senti muita falta da minha língua, do contato com as pessoas, que lá é completamente diferente. Então, assim, eu abri mão de uma coisa que às vezes é o sonho de muita gente, ou é muito idealizado, de morar fora, se mudar para fora, enfim. E que para mim, gente, eu sou muito mais feliz aqui hoje, entendeu? Então, pensem no dinheiro sim, mas também pensem muito no que vocês querem. Se é realmente uma carreira acadêmica, ou na indústria, ou enfim. O que eu acho que exatamente, eu aplaudo pessoas que nem o Gui que estão dispostas a passar por esse processo, porque é realmente triste ver como funciona o meio acadêmico. E ainda que a gente está falando da USP, né? Assim, em federais, isso ainda é muito mais triste, né? E assim, a concorrência por pós-docs, o corte de bolsas, assim, eu acho. E eu levantei essa questão e falei eu tinha falado, né, para meus amigos, familiares, falei, eu não faria a vida acadêmica no Brasil. Talvez eu fizesse a carreira na indústria, fizesse muito triste, não ficaria feliz, satisfeita comigo, ou fosse para banco, ou qualquer outra coisa assim, que fosse mais meu perfil, mas eu não ficaria no meio acadêmico no Brasil. Mas, como a Beatriz disse, aqui na Alemanha, a carreira acadêmica é muito valorizada, né? A cadeira, não é todo mundo que é aceito no meio acadêmico, né? O processo seletivo é bem diferenciado em relação ao processo seletivo do Brasil. E tem a questão que, assim, eles procuram, depois das empresas, doutores para irem trabalhar. Então, não é que você vai para o meio acadêmico, se acabou sua vida, você vai virar professor. Não, isso são 1 ou 2 de vários. A maioria dos doutores vão para empresas ou para, que nem consultoria, e que aí eles já ganham muito mais. E assim, para você crescer no nível da empresa, para você virar gerente, diretor, é necessário você ter doutorado na Alemanha. Não tem a possibilidade de você não virar diretor sem ter doutorado. E acaba que a diferença salarial é uma coisa realmente muito triste, né? Porque eu ganho em euro, né? E você vê o preço do real, é realmente muito. Então, assim, a maioria das pessoas que estão no meio acadêmico, eles tentam vir para fora, né? E é o que, por exemplo, a minha irmã estava fazendo doutorado no ICMC, ela teve a oportunidade de ir para fora do país, e ela tomou, e eu fui a primeira a falar, faz isso. Eu falei assim, vai, só vai, porque... Mas, ao mesmo tempo, tem a questão que, porque nem a Beatriz não foi feliz na Alemanha. Então,
você tem que ponderar muito bem, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, e não tem certo e errado, você pode ver, talvez você se arrepende, por questão financeira, mas dinheiro não é tudo também, não é a questão que você está fazendo. É o que eu ia falar, que tem isso da carreira acadêmica, mas o meu desejo maior é ser professor. Então, eu não sei se eu colocaria, tipo, tudo isso em xeque para entrar numa empresa e trabalhar das 8 às 6 e ficar no escritório com a Beatriz falou de terno e gravata. Eu ia chorar lá dentro mesmo, eu não ia esperar chegar em casa para chorar. Eu acho que a gente tem que ver o que a gente gosta de fazer mesmo, por isso tem que aproveitar a graduação para ter experiência e ver mesmo. Porque eu acho que se a gente acabar, tipo, só indo para algum lugar pelo dinheiro, tipo, o dinheiro é importante, eu não vou ser hipócrita de falar que não é, a gente tem que sobreviver, a gente come, a gente tem que pagar moradia e etc. Mas eu acho que a gente tem que ponderar os dois, colocar na balança e ver eu otimizar isso, sabe? Porque, ok, eu recebo pouco aqui, mas eu relativamente estou feliz com o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma segunda graduação para me qualificar melhor no que eu quero fazer, para ser um profissional que eu acho que seria o ideal, porque a gente sempre tem o ideal que a gente gostaria de ser, então eu busco isso. Eu acho que é importante não só fazer essa escolha baseada no financeiro. O financeiro é importante, não vou falar que não, seria ótimo ganhar mais, mas eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa assim que brilha nossos olhos e que a gente faz com gosto. E a vida, ela acontece também, viu, gente? Então, assim, o que eu esperava ser quando formada, quando eu entrei na graduação de Engenharia de Materiais e Manufatura, foi outra coisa completamente diferente quando eu saí. Então, entendam que esse ideal, assim, que vocês têm, às vezes estão no primeiro e segundo ano ainda, talvez isso não venha acontecer e tudo bem, porque vocês vão... que nem eu falei, eu fui para o estágio, não gostei de trabalhar com engenharia. Beleza, vou tentar outra coisa. E vocês vão direcionando a carreira de vocês. Então, aproveitem o tempo da graduação para se conhecer, como a gente já falou. Aproveitem as oportunidades para saber para qual caminho vocês querem ir, sabendo que às vezes vocês podem mudar de rota. E tá tudo bem. Ok, então, Luiz, você poderia ler a pergunta da Marina, ali para a gente poder encerrar as perguntas e finalizar o evento? Acho que foi até uma boa pergunta para a gente encerrar. Ela perguntou o seguinte: como foi a questão dos estágios, ou até mesmo dos empregos atuais de vocês, com relação a conteúdos, habilidades que precisavam ser desenvolvidos? Por exemplo, linguagem de programação, línguas, ou mesmo conteúdos que ficaram para trás. Vocês tiveram dificuldades, inseguranças, ou algo que é possível de ser desenvolvido, que tenha suporte? Bom, Marina, vou começar aqui. Desculpa que eu não sabia se era eu, mas eu vou falar. Não, pode falar. Uma oportunidade assim que eu saí totalmente da minha zona de conforto foi no estágio mesmo, né? Eu fui trabalhar lá e na IC eu sempre trabalhei com vidros mesmo, desde o começo. E no estágio eu trabalhei com polímero. E eu nunca fui muito chegado, então acabava deixando para trás, fazendo o que dava e ia. E foi bastante requisitado o inglês, que a empresa era americana, ainda é, né? É americana. Mas eu acho que, tipo, na universidade a gente aprende muita coisa. Então a gente tem que conhecer isso. Porque quando você chegar no lugar, você vai ter que aprender o que você vai trabalhar. Porque é impossível você guardar tanta coisa assim específico. Você dá sorte de aprender isso. E eu acho que a gente tem essa possibilidade de aprender conforme é requisitado da gente. Então, eu acho que é muito difícil a gente chegar pronto, é impossível você chegar pronto para o emprego, mas o pessoal procura, tipo, o seu potencial de aprendizado e aplicação disso. Eu acho que, pelo menos, não conheço uma pessoa que chegou lá já sabendo tudo. Mesmo se eu trabalhasse numa empresa de vidros, eu fosse trabalhar com um produto, eu tenho que aprender muita coisa sobre isso. Acho que é uma coisa que a gente sempre dá para desenvolver as coisas que a gente precisa. Eu acho que é isso. Sim, sem dúvida, assim, eu acho que, na verdade, eu tenho certeza. Dificuldade e insegurança nós temos, e eu acho que vamos ter sempre. Não importa se a gente vai ter 30, 40, 50 anos, enfim, nas nossas carreiras.
Então, isso é uma coisa que o tempo traz um pouquinho para você. Você vai aprendendo a lidar com isso e enfrentando as dificuldades. Eu acho que, especialmente para mim, a graduação, ela me trouxe, na verdade, o saber aonde buscar. Saber que muita coisa vai acontecer e eu sei o caminho, vamos dizer assim. Eu não vou saber a resposta de bate-pronto, porque nenhum cérebro guarda tudo que a gente aprende em 5 anos, mas e nem tudo que a gente aprende em 5 anos eu usei depois da minha graduação, mas eu sei os caminhos. A engenharia, ela me deu esse estalo, sabe? De saber que existe um caminho. Ok, não sei, então vou por aqui, vou por ali. Eu sei, eu conheci muitas pessoas que eu consigo ir perguntar, então, assim, é, em todos os lugares, no estágio, na graduação, no emprego, eu acho que é isso, assim. Por mais que tenha as coisas básicas que a gente falou, eu acredito que o inglês é uma coisa básica. Então, sim, se vocês não tiverem isso, vai ser muito difícil de alçar voos na indústria, por exemplo, principalmente multinacionais. Mas, por outro lado, também é uma coisa que se aprende. Então, tudo se aprende, se a gente estiver disposto a isso, né? Como o Guilherme falou, a gente sempre vai chegar num lugar e vai ser um desafio. Porque você é formado, você tem experiência. Mesmo se você tem experiência, você mudou de empresa, é outro mundo, gente. Completamente diferente. Não, a Beatriz foi exatamente isso que eu pensei, que eu falei assim, a USP te dá aquelas matérias, mas o que ela mais te ensina é você se virar. Seja procurar onde for, seja prazos, seja o que for. O que a USP te ensina e que você vai carregar o resto da vida, essa habilidade que você tem de conseguir contornar a situação que você está. E assim, você perceber que talvez você não saiba hoje, mas te dá algumas horas que você resolve. Exatamente isso. E é isso que é muito importante ter, porque essa mentalidade que você vai precisar no meio acadêmico, essa mentalidade que você precisa na indústria, onde você for. Que você fala assim, eu não dou conta agora, mas daqui a pouco eu já vou conseguir fazer isso. E acho que foi o que mais me marcou muito, né, durante a graduação. Várias vezes que a gente não sabia, ou não tinha caminho, não sabia o que fazer, ou vai perguntar para um, pergunta para outro, ou pesquisa, hoje na internet tem muita coisa que você pode ver disponível. Então, assim, insegurança, infelizmente, a gente não está preparado para tudo. Não tem como estar preparado para tudo, né? É claro que você pode estar mais preparado, talvez, mas ainda assim, você não é 100%. Então, vale a pena vocês investirem em coisas que eu considero básicas. Para mim, eu vejo programação em inglês, coisas básicas que são necessárias, mas ainda assim, se você se formou e você não está 100%, pega um ano, investe e fala, não, eu vou esse ano me focar. Por exemplo, tem muita gente que se prepara para concurso, você senta e estuda e se prepara para aquilo, né? Você pode fazer isso para outras coisas na sua vida, então não é algo engessado, né? E insegurança você vai ter, mas você tem que ir com a cara e com a coragem. E é bem isso. Ok, então, eu queria então, encerrar o evento aqui, agradecer a presença de todos os participantes, dos palestrantes, de todo mundo que contribuiu aí em peso, né, para assistir aí com a gente o evento, para fazer pergunta. Agradeço a todo mundo aí, porque a galera da SAEM, a gente trabalhou bastante para que isso acontecesse, né? Então, fico realmente muito grato aí pela realização desse evento aí. Agradecer a todo mundo aí por cada contribuição. Muito obrigado, gente, pelo convite. Queria deixar também, quem tiver com alguma dúvida ou quiser conversar comigo sobre alguma coisa, quiser alguns conselhos, não sou a pessoa mais sábia do mundo, mas eu estou sempre aberto ao diálogo, pode enviar um e-mail, que é guilherme.macena@usp.br. Tem alguns aqui que são alunos do Eduardo, então já tem acesso até ao meu WhatsApp também. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode chegar e conversar. Se vocês estiverem pensando em fazer uma iniciação científica, não necessariamente com o Eduardo, mas com outros professores, posso conversar com vocês. Pode ficar à vontade, eu sou muito acessível.
Eu também gostaria de agradecer muito ao pessoal da SAEM. Eu fiquei muito feliz quando vocês me contataram pelo LinkedIn. É incrível, assim, depois de alguns anos de formada, ser lembrada dessa forma e poder estar aqui participando com vocês, que ainda estão na graduação. Foi bem bacana mesmo. Rever esses colegas, porque eu tive aulas com o Guilherme, aulas com a Karine, aulas com a... Apesar de sermos de anos diferentes, a gente se cruzou pelo campus várias vezes. Foi bem bacana. E também me coloco à disposição, assim como o Guilherme, o pessoal da organização tem os nossos e-mails, assim, a gente ainda tem contato com alguns professores, ou mesmo o pessoal que se interessou pela Embrapa. Por favor, podem me escrever, se eu puder ajudar. Eu também gostaria de agradecer, também fiquei muito feliz quando me contataram pelo LinkedIn, me senti aquele momento especial. E, claro, se alguém tiver dúvidas, por favor, me manda e-mail. O pessoal tem meu e-mail, eu estou no Facebook, LinkedIn, enfim. Vocês podem me perguntar, no caso, eu posso muito ajudar vocês em relação seja iniciação científica, a questão de exterior, se vocês tiverem interesse. Enfim, fiquem à vontade também para me contatar, ou tiverem alguma dúvida durante a graduação, ou crises existenciais, enfim. Acho que eu queria, que nem o Gabriel falou, agradecer a presença de todos. Acho que essa conversa foi muito boa para a gente, aluno, principalmente nesse período EAD, deu um ânimo, pelo menos para mim. E eu queria avisar, se vocês têm algum amigo que não conseguiu assistir essa roda de conversa, a gente está gravando. A gente posteriormente, eu não sei quando, mas em breve a gente vai postar essa roda de conversa no YouTube. Então, se você tiver algum amigo que não deixou de ver o começo, vai dar para ver sim. Bom, e só vou aproveitar aqui a brecha para anunciar que isso aí é algo que eu tinha comentado aí com a equipe da SAEM, mas nós vamos ter novidades aí logo na virada de ano. Vai ter umas coisas novas chegando aí pela SAEM, uns projetos diferentes que eu acredito que todo mundo vai ficar bem contente com o impacto que ele vai poder causar para todos os alunos, tá? Então, fiquem no aguardo que tem coisa nova chegando, tá? Muito obrigado, gente. Foi muito gratificante. Obrigado. E já que o Vieira está falando de coisas que a gente vai fazer, acho que fica aqui um início de divulgação. A gente da SAEM, a gente está preparando, a partir do próximo dia 6 de dezembro, um intensivão para alunos de ensino médio, que vão prestar FUVEST. Então, se vocês conhecerem alguém ou alguém que vai prestar, falem para eles ficarem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar isso em breve.